No vídeo anterior desta playlist, estivemos então a fazer uma revisão bastante apressada sobre as tags de HTML que nós necessitamos saber, aquelas mais básicas para podermos construir uma página de internet. Neste vídeo vamos falar de forma também muito sucinta como é que funciona o Cascading Style Sheets e vamos fazê-lo através de um exemplo que nos irá permitir verificar qual é a diferença entre uma página escrita exclusivamente com HTML e uma página escrita com HTML, mas que contém depois CSS. Para exemplificar aquilo que vamos ver neste vídeo, eu criei aqui três fecheiros. Um fecheiro que se chama página sem layout, página com layout e o style.css. Ora, o que é que significa cada um destes fecheiros? Muito simples. Temos aqui exatamente a mesma página de internet, no entanto, a segunda tem um conjunto de pequenas instruções adicionais que depois nos permitem utilizar o fecheiro de Cascading Style Sheets, que é esta coisa estranhíssima que aqui está e que eu irei depois explicar de uma forma também muito rápida. Então, como resultado final da criação destas páginas, nós temos aqui a página de internet escrita exclusivamente com HTML. Okay? Temos uma imagem que fomos buscar à internet, depois temos aqui um título, temos aqui três hiperligações, temos aqui um outro título mais pequenino, eventualmente até do mesmo tamanho, mas temos depois aqui uma notícia e depois temos um rodapé. Ora, e tudo isto está organizado exclusivamente em HTML, com os elementos que nós vimos aqui no vídeo anterior. No entanto, depois de utilizarmos Cascading Style Sheets, e por favor não julguem o meu espírito mais em termos de estética, mas ficamos com esta página com este aspecto. Okay? Só acrescentando o Cascading Style Sheets e reparem, temos aqui as hiperligações a funcionar com cores diferentes, etc. Temos aqui um rodapé bem destacado, temos aqui o título centrado, temos aqui o título da notícia também de uma forma diferente. E, portanto, vamos ver como é que isto se processa aqui na parte do código. Bom, se nós olharmos para a página sem layout, não temos nada de extraordinário. Esta é a forma como nós colocamos comentários no código de HTML. Eu, em particular, sou muito adepto da colocação de comentários no nosso código, pelo simples facto que ele nos permite rapidamente identificar o que cada uma das secções da página faz. Okay? Depois temos aqui os vários elementos do nosso layout definidos por divisórias, por divisões. Okay? Utilizei aqui o div, coloquei a imagem que aparece então aqui neste cabeçalho aqui, ok? E este título que aqui está foi também colocado dentro deste div, é este H3 que aqui está. Nada de extraordinário, estão incluídos dentro deste contentor que eu defini como sendo a secção de cabeçalho. Na secção da navegação criei também um contentor e depois lá dentro coloquei três hiperligações. Neste caso eu coloquei aqui com um pequeno espaço e uma barra vertical para termos este aspecto menos confrangedor, ok? Porquê? Porque temos aqui as hiperligações separadas, ok? Até me custa falar sobre isto. Bom, porque o aspecto é mesmo muito ridículo. Depois temos então uma outra secção, que é a secção do conteúdo, onde eu tenho uma notícia. Tenho também um div, uma divisória, depois tenho o título da notícia e o texto. Já agora, relativamente a este texto que eu coloquei aqui, eu aconselho-vos, já que vão desenvolver páginas de internet, se é esse o vosso desejo, a instalarem um pequeno plugin no Visual Studio Code. Vocês podem vir aqui, ele chama-se, vocês escrevem aqui Y, ou escrevem, por exemplo, Lorem, ok? E o que vai acontecer, Lorem não pode ser assim, Lorem, ok? E vai aparecer aqui o Lorem Y 1.1.0, ou outra versão do Daniel Himes. Se vocês instalarem este pequeno plugin, o que é que ele vai permitir fazer? Vai permitir que vocês escrevam na parte daqui das ferramentas ou dos settings do vosso Visual Studio Code um determinado item. Eu vou aqui fazer a exemplificação, porque eu já tenho este item instalado. Se eu colocar aqui alguns e fizer Ctrl+Shift+P e agora escrever Lorem, ele vai-me dar três opções: inserir uma única linha de texto, inserir um parágrafo ou inserir múltiplos parágrafos. O que é que isto permite fazer? Se eu inserir aqui uma linha, ele automaticamente vai-me colocar aqui um pequeno texto para eu poder usar nestas nossas experiências, ok? Então foi esse o texto que eu coloquei aqui e que me permite ter então um título da notícia e o texto da notícia dentro de um parágrafo. E depois temos o rodapé numa divisão e temos lá o super notícias. E o aspecto final deste texto que aqui está é de facto esta coisa deplorável que aqui está tudo encostadinho à esquerda e com este aspecto assim.
Como é que nós chegamos então a este aspecto um bocadinho mais interessante, ok? Pese embora o facto das cores estarem muito mal escolhidas, mas serve apenas a título de exemplo. Bom, neste caso, nós pegamos aqui neste código e vamos fazer aqui umas ligeiríssimas alterações. Acrescentei aqui uma ligação para um fecheiro, que é este fecheiro style.css. E esta é a forma da minha página web importar para o seu interior este fecheiro e passar a partir deste ponto a saber que existe um conjunto de informações que irão permitir formatar ou alterar o aspecto visual de cada um destes elementos. No entanto, para que estes elementos possam ser alterados visualmente, eu tenho que estabelecer aqui uma espécie de marcas que me permitam depois, através do CSS, dizer, ok, aquele elemento de HTML que tem a marca XPTO vai ter que ser alterado consoante esta e esta e esta e esta propriedade. Então, para isso, eu fui utilizar alguns dos mecanismos mais comuns dentro do CSS. O CSS, para poder influenciar o aspecto visual de qualquer elemento do HTML, tem que recorrer àquilo que são designados os selectors. Ora, o que é que são os selectors? Neste caso, vamos pegar aqui no exemplo do cabeçalho. Como vocês podem observar aqui, o cabeçalho está com este aspecto, com um fundo branco, com a imagem centrada, o título centrado e tudo isso. E tem aqui também uma margem grande, aqui colocada por cima e por baixo. Ora, se nós agora formos analisar, eu vou tentar arranjar... Não, vou fazer assim, porque é mais fácil, não temos aqui espaço. Vocês olham aqui para o div e vão verificar que eu tenho aqui um atributo chamado class. E é um dos atributos, provavelmente um dos mais utilizados no CSS. Este atributo class permite-me definir um determinado texto, um título, okay? Um nome. E que eu defini como sendo cabeçalho. Vocês poderiam colocar só a letra C, o que bem entenderem. O que é que eu vou ter que fazer no fecheiro de CSS para poder influenciar a formatação deste elemento? Se eu for aqui ao fecheiro de CSS, vocês vão ver aqui cabeçalho. Eu vou aqui separar isto tudo para esconder o resto e não se perturbarem com olhar para o resto do texto. Então nós temos aqui cabeçalho. Vocês veem que ele começa por ter aqui um ponto e depois cabeçalho. Tem o abrir a chaveta e o fechar a chaveta. Significa este ponto que se eu tiver um elemento classe, okay, que tenha o atributo classe, e isso significa ter ponto qualquer coisa, o valor que está à frente de cabeçalho, que é este que aqui está, vai ser então substituído ou vai ser tratado por esta formatação. A formatação de CSS tradicionalmente caracteriza-se por ter dois elementos. Um elemento é o identificador da propriedade, ao qual nós depois acrescentamos dois pontos no final, e depois à frente o valor dessa propriedade. Neste caso, o text align significa, neste caso, o alinhamento do texto, e aqui tenho a propriedade igual a center. E o center significa que é centrar o texto. Ora, isto funciona no caso concreto aqui do CSS para um alinhamento horizontal, tanto para alinhar o texto ao centro, como alinhar praticamente todo o conteúdo ao centro. E por isso é que a existência desta propriedade aqui fez com que também a imagem, uma vez que ela está aqui a ser influenciada por esta classe, está dentro deste contentor, tudo isto que aqui está dentro foi colocado de forma centralizada na minha página. O que significa que mesmo que eu agora queira aqui redimensionar o meu layout, reparem que automaticamente eles vão se manter ali ao centro. Significa então que se nós no nosso fecheiro de CSS, que tem aqui assim este aspecto e que já vamos falar aqui sobre os outros elementos, se nós utilizarmos um ponto e depois um texto, abrirmos uma chaveta e fecharmos a chaveta, todas as propriedades que estiverem lá no seu interior vão influenciar todos os elementos que tiverem o atributo classe igual ao texto que nós aqui tivermos. E nós podíamos repetir esta classe em vários elementos aqui do nosso layout, ok? Se eu colocasse aqui cabeçalho aqui em baixo, o que iria fazer era que iria centrar também todos os elementos daqui, colocar um fundo a branco, etc. Como vocês podem observar, e nós não vamos perder muito tempo por agora com este tipo de elementos, existem dezenas, ou literalmente se calhar mais do que 2 centenas por aí, ou eventualmente entre 1 a 2 centenas de propriedades que nós podemos definir dentro do CSS. O que vulgarmente acontece em qualquer projeto é a coexistência de fecheiros de CSS que nós criamos de raiz, simultaneamente com, por exemplo, Bootstrap. O Bootstrap é uma framework, ou uma biblioteca, melhor dizendo, é um pequeno fecheiro
pequeno grande fecheiro de CSS que nós associamos aos nossos projetos e que automaticamente já tem um conjunto de classes pré-definidas que nos permitem centrar texto, colocar o texto à esquerda, à direita, colocar dentro de um jumbotron, dentro de um painel, definir o aspecto visual dos botões de uma determinada forma, de uma forma extremamente mais simples. Porquê? Porque nós não vamos ter que estar a escrever muito código. Nós fazemos-lo chamando classes específicas e seletores específicos do Bootstrap. Mas isso nós vamos ver já no próximo vídeo e vocês vão ver que é extraordinário. Mas vamos falar aqui sobre esta parte que é mais importante do CSS, que é a parte dos seletores. Existem diferentes tipos de seletores. Eu tomei a iniciativa de os colocar aqui para vocês poderem ver a diferença, que neste caso não é bem uma diferença. Mas reparem, eu tenho aqui, por exemplo, um asterisco, e este asterisco não tem nenhum ponto atrás, nem rigorosamente mais nada. Este asterisco é um caso especial, porquê? Vai informar que todos os elementos de HTML da página que for influenciada por este fecheiro vão ter esta formatação que aqui está. E eu utilizei isto, e é algo que é muito comum ver-se, para fazer o quê? Para retirar as margens e os pathings, que eu irei explicar o que é, as margens e os pathings por defeito que existem em todos os elementos do HTML. Ora, o que é a margin e o pathing? Bom, a margin é, vamos aqui imaginar esta janela em função desta que está aqui por baixo. A margem é a distância que vai quer desta janela ao topo, quer desta janela às laterais e ao fundo. Portanto, temos aqui a margem de topo, a margem esquerda, a margem direita e a margem do fundo, ou bottom. Ok? Chama-se bottom, margin, ou margin bottom. Ora, o pathing, já por sua vez, é a distância que o conteúdo do texto vai ter da caixa para dentro. Okay? O margin é da caixa para fora, o pathing é da caixa para dentro. Portanto, o que significa isto? Que quando eu coloco aqui margin é igual a 0 px, significa 0 pixels. Então eu estou a eliminar todas as margens que possam existir por defeito e também todos os pathings que existam por defeito. Porquê? Porque depois sou eu que vou em cada um dos elementos definir qual é a margem e o pathing que eu quero. Posso nem sequer definir, e se eu não definir ele vai ficar com os valores a 0. Mas se eu, por exemplo, aqui no meu cabeçalho definir uma margem de 20 px, neste caso a expressão margem vai definir uma margem a toda a volta do meu elemento. Então por isso é que nós temos aqui uma margem de 20 pixels a toda a volta deste elemento, inclusive não só do topo na esquerda e na direita, mas também para os elementos que vão aparecer por baixo. Ok? Já em relação ao pathing também pus 20 px, ou melhor, neste caso até foram 30 px. Ora, 30 px significa que vamos ter daqui para dentro 30 pixels. Daqui também 30 pixels, daqui para ali 30 pixels e de baixo para cima 30 pixels. Ok? E por isso é que o texto aparece assim. Mas como eu acrescentei ainda que o text align, que é uma propriedade do CSS, seria para ser centrado, ele automaticamente foi colocar os elementos no meio. Acrescentei ainda o background color, a cor. E neste caso depois temos aqui estes elementos que iremos ver mais para a frente quando estivermos já a fazer exercícios a partir dos próximos vídeos, ok? É a cor de fundo. No entanto, vocês viram então aqui que eu coloquei todas as margens e os pathings a 0. Depois utilizei aqui uma outra expressão que é o body. Body, mas sem ponto também atrás, como acontece aqui no cabeçalho. E se vocês verificarem aqui no body, nós temos de facto um body aqui na nossa página HTML. O que é que significa aqui o body? Significa que se eu colocar aqui uma expressão sem usar qualquer ponto ou qualquer outro sinal atrás, significa que todo o elemento que aqui está e, consequentemente, também alguns elementos do seu interior podem ser formatados com estes valores que aqui estão. Neste caso eu utilizei aqui o body simplesmente para dizer o quê? Que eu queria que a cor de fundo fosse esta cor que aqui está, okay? E a cor, color, que é a cor do texto, fosse preto. Ok? Então o que acontece é isto. Nós temos aqui o nosso body com uma cor de fundo que é o preto, mas vocês dizem, mas eu não estou, ou melhor, não é o preto. Eu estou a ver a cor de fundo, que é esta, e depois estou a ver o preto onde? Bom, aqui de facto não aparece porque depois temos vários elementos que têm a sua própria formatação. De qualquer das formas, temos aqui a background color e nós podemos chegar aqui e alterar, por exemplo, para esta cor diferente. Vamos aqui guardar, vamos aqui recarregar a nossa página e vocês vão ver que a cor alterou. Ok?
Ora, o que acontece depois é o seguinte. Temos um outro tipo de seletor. Este é o seletor total. É um caso particular. Este é um seletor de elementos. E eu utilizei este seletor também para o caso das hiperligações. O A. O tal A que aparece aqui nas hiperligações e que é este elemento que aqui está. Independentemente de ele estar dentro de um contentor de navegação, etc., uma vez que eu utilizei aqui o A, ok? A, eu fui definir aqui um conjunto de propriedades que me permitiram retirar aquele aspecto visual típico das hiperligações e alterá-lo, substituí-lo por um tipo de coloração e de espaços e de tipo de letra, tamanho de letra, etc. Depois, fui utilizar aqui algo também especial, que é o A, over. Isto significa A quando eu coloco o mouse por cima de. Então, o que é que aconteceu aqui? Quando eu passo o cursor do meu mouse por cima da minha hiperligação, vocês veem que ele muda de cor. Estando fora, ele tem a formatação que está aqui colocada. Passando por cima, ele, para além desta formatação, ou com esta formatação que aqui está, ele vai ainda substituir a cor do texto por preto, que é o que está aqui. Eu poderia alterar, por exemplo, esta cor que aqui está para um vermelho. E o que iríamos ter depois aqui é uma cor, um amarelo um bocadinho mais carregado do que aquele. Ok? É um amarelo diferente, como vocês podem ver pelos valores. Então o que nós temos aqui é isto. Reparem, eu mudei para vermelho. Se eu agora refrescar, quando eu entrar com o meu mouse aqui dentro, ele muda a cor do texto para vermelho. E, portanto, temos aqui também a possibilidade de definir a formatação por elementos. Nós temos aqui o body, poderíamos ter aqui, por exemplo, P, e tudo o que eu fizesse aqui dentro iria influenciar todos os parágrafos do meu HTML. Finalmente, apenas referir um outro tipo de selector, que é este que eu aqui tenho, e que usa o símbolo cardinal e depois um texto. Este selector é um selector de IDs. Ora, o que é que ele significa na prática? Funciona da mesma forma como o seletor de classe, mas neste caso este seletor de IDs tem que obrigatoriamente obedecer à seguinte estrutura. Em vez de no div termos a expressão classe, temos a expressão ID, de identificação. Todo o resto funciona de forma exatamente igual. Ao longo desta playlist nós vamos ver que diferenças é que existem entre o classe e o ID, etc. Mas isso já vai ficar lá mais para a frente. No próximo vídeo vamos falar sobre a integração do Bootstrap aqui dentro e vamos ver de uma forma muito simples como é que o Bootstrap nos consegue agilizar a utilização de CSS e podermos tirar partido de muitas classes que já vêm com o Bootstrap, que são absolutamente fantásticas para nós podermos formatar a nossa página, não só para ter um aspecto visual muito mais interessante, mas também e fundamentalmente para ter um aspecto responsivo, isto é, nós podermos estar a visitar a nossa página, por exemplo, num smartphone e o conteúdo, os layouts da nossa página serem automaticamente readaptados à dimensão desses ecrãs.